Ele, que vocês não paravam de atazanar a gente pedindo palestra de quem? Olha, o Butch, olha o Butch, minha gente. O Butch está solto, olha que coisa incrível. O Butch, como muitos de vocês sabem, é o organizador do Haka Flag. Haka Flag é um dos maiores campeonatos de CTF do mundo. O Haka Flag, primeira plataforma de bug bounty brasileira, onde a galera da Hacknage faz din-din, invadindo legalmente, eticamente, o site das empresas, sistemas das empresas. O Butch, ele é entusiasta de segurança da informação, instrutor de pentest e organizador de CTFs, palestrante em eventos de segurança da informação, organizador do Haka Flag desde 2017 e desenvolvedor da primeira plataforma de bug bounty do Brasil. O título da palestra dele é Fraudes em Apps Android, de uma lista de contatos aos nudes, banco não vai ficar de fora, como as fraudes se modernizaram de 2019 2020. Eu vou pedir uma salva de palmas virtuais para o Butch, enquanto vocês lotam o chat, um disclaimer: Butch, pelo amor de Deus, tá sendo gravado, é streaming, e eu sei que tu desligou a VPN. Pelo amor de Deus, meu filho. Pessoal, zoeira, deixo vocês aí com o Butch Santos. Moral pro Butch Santos aí no chat, meu povo. Eu vou deixar assim mesmo o slide direto e acho que vai ficar mais de boas. E aí vou passando na zoeira aqui. Beleza, por que fraudes Android, né? Um dos focos era justamente em trazer novos pesquisadores para o Haka Flag. Eu organizo o Haka Flag e para poder conseguir pessoas que tenham habilidades em algumas determinadas áreas, a gente cria os desafios pensando nisso. Então, um dos focos desse ano é criar desafios web para justamente atender o público que quer partir para bug bounty. Então, todos os desafios da plataforma são desenvolvidos baseados em algum reporte de vulnerabilidade que ocorreu num cenário real. É pensado para isso. E com isso a gente consegue trazer pessoas que estejam capacitadas a ir para o bug bounty. A plataforma tem hoje já deve ter passado de 12 mil pessoas cadastradas. Então, eu voltando a pesquisar sobre aplicações web, Android, eu fui justamente para a parte onde era mais interessante, né? As fraudes. E aí, pesquisando um pouco sobre fraudes, desde quando as primeiras versões do Android, todos os exploits que a galera teve para acesso remoto, para roubo de dados, me bateu muito em coisas que estavam acontecendo, coisas bem genéricas de desenvolvimento. Aqui tem uma matéria de 2017, brecha no Android facilita a criação de telas falsas e enganosas. Então, isso aí foi uma função que foi desenvolvida, se não me engano, na versão 6 do Android, que criava overlays, você conseguia fazer sobreposição de telas e, com isso, conseguia permitir algumas coisas, como, por exemplo, tem um botão de OK pedindo uma determinada informação, e esse botão de OK vai dar permissão a ler seus dados no seu storage, por exemplo. E a aplicação não quer que você identifique isso. Então, o que ele fazia? Ele criava uma tela, sobrepunha o botão, sobrepunha a tela e deixava apenas o botão de OK para você clicar. E aí aparecia uma mensagem qualquer lá: deseja ganhar R$1 milhão, OK. Aí você clicava em OK e acabava permitindo alguma coisa. Trojans bancários contra dispositivos móveis bate recorde. Isso aí é uma matéria que saiu no dia 29 de maio de 2020. Volume de malware para roubar credenciais de contas bancárias cresceu mais 2,5 vezes no último trimestre. Brasil é o 8º país do mundo com mais usuários atacados. Aproveitando então agora o período de pandemia e uma das coisas que sempre acontece, que é a parte de os pais, quando o filho não tem celular, deixar o filho jogar no celular. Então, é meio que normal, né? Automático. Não, pode jogar aí. E aí o filho começa a fazer o quê? Jogar Free Fire.
O que ele vai pesquisar no Google? Como hackear. E aí as 3 primeiras palavras ali você vê que 2 são de jogos infantis. Uma é hackear Wi-Fi, todo mundo não quer ficar sem internet, quer hackear Wi-Fi. Lá no meu Facebook tem um vídeo como hackear Wi-Fi, você pode ficar à vontade, não precisa mais pesquisar no Google. As 2 últimas são como hackear o Roblox, que é um jogo infantil, que tem vários jogos dentro e tal, e como hackear Free Fire, ambos têm para versões mobile. E algumas técnicas utilizadas pelas pessoas que querem usar de artifícios para roubar, tanto fazer fraude bancária ou, como eu vou mostrar aqui, roubar informações, que um produto bem caro ultimamente tem sido informações, né? Principalmente coleta de contatos, coleta de e-mails. Esses tipos de informações são revendidas para empresas de marketing fazer divulgação em massa para essas coisas. Mesmo que aquele site não perturbe lá, entrou só para ser hackeado e depois eu não sei se funcionou, porque eu ainda continuo recebendo um monte de mensagem de marketing no meu celular e eu ainda continuo jogando Mario no site, então tá de boa. A galera começou então a ensinar em vídeos no YouTube as crianças a baixarem os hacks, os aplicativos que hackeavam os jogos. E aí o engraçado é que eles ensinam tudo e todas as formas de como fazer isso, desabilitando todas as camadas de segurança. É a mesma coisa de você craquear um programa. Está escrito no crack, se você não desativar o seu antivírus, ele não vai funcionar, o antivírus vai apagar seu crack. Mas o cara está preocupado em pagar $200 no programa? Não, ele vai lá e vai craquear, vai desativar o antivírus. E depois que craquear, ele vai lá e ativa. Para onde foi? Deixa o backdoor lá, mas está suave. Outra coisa que foi interessante nessa pesquisa onde eu estava vendo os fraudadores e o nível de fraude, ele atinge primeiro as crianças e depois ele consegue atingir o público mais velho, né, que não tem noção de tecnologia, e ele também consegue atingir o público que tem uma razoável noção ali e quer resolver um problema emergencial. Nada assim que o cara seja de segurança ou só quer resolver um problema, um cara de suporte que, eu vi esse vídeo aqui e essa técnica aqui resolve esse problema. Vou passar qual que é esse vídeo só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Tá. O vídeo deixei mais para baixo. Aqui, ó. Como resolver sobreposição de tela detectada. Esse é um vídeo que tem no YouTube que tem 694 mil visualizações. Então é só uma das coisas que eles ensinam no YouTube para você resolver uma função pontual. Por exemplo, quando é detectada a tentativa de sobreposição, o Google dá um aviso e manda você conferir a permissão do app. E essa conferência da permissão do app é onde você ativa ou desativa. Então ele está falando o que o app está fazendo para você. E aí ele ensina a desativar e resolver o problema da sobreposição de tela, desativando todos. E depois permitindo o programa que queria fazer a sobreposição e depois autorizando os outros novamente. Então é um vídeo que vocês podem olhar depois. Esse link vai ficar disponível aí depois. Então, partindo do princípio que os meninos estão pegando o celular dos pais, estão fazendo configurações, deixando o celular mais vulnerável, eu vou passar um pouco agora a explicar como é que isso funciona na parte do desenvolvimento dos aplicativos. Porque não é só aplicativos de terceiros, não é só os APKs que estão vindo vulneráveis. Sistemas que estão no Google Play, eles também contêm vulnerabilidades. E esse contém vulnerabilidades, o Google passa despercebido em algumas. O Google até tenta eliminar a maioria dos programas maliciosos, mas alguns passam despercebidos. Teve um software chamado Record Call que fazia a gravação de chamadas para você, só que embutido nisso ele tinha permissão para ler e escrever no seu storage. E o que estava acontecendo é que ele estava lendo as fotos e fazendo upload dessas fotos para o S3. Então, e ele passou despercebido, e como o programa se maquiava, ele realmente funcionava com as funções que ele se propôs a atender, o Google aceitou ele na Play Store e
vários outros softwares dessa mesma empresa, se não me engano, foram 25 softwares que eram desenvolvidos para funções diferentes. Todos eles eram a nível de espionagem do usuário. Então, um software indicava o outro. Então, se você baixava um, você tinha indicação de um outro software que fazia uma outra coisa. Um software para gravar minha tela. Só que esse software que gravava a sua tela tinha permissão para ler seus contatos. Então, quando você está desenvolvendo um aplicativo para Android, você tem que, no arquivo XML, você tem que fazer um manifest ali dele, solicitando essas permissões. E quando você instala o aplicativo mostra quais são as permissões que você está solicitando. Então, aqui na minha tela tem um exemplo de uma solicitação de permissão para receber SMS. Então, toda SMS que você receber, ele vai ter as permissões para ler. E aí, vou mostrar depois a tabelinha com várias permissões que é possível no desenvolvimento de um aplicativo. E vou começar a mostrar também um pouco do pensamento malicioso na hora de vocês atacarem. Eu não trouxe nenhum código pronto, porque a ideia era justamente a gente explicar e evidenciar que esses ataques estão acontecendo e que esses ataques são perigosos, mas eu também não queria trazer nada aqui para mostrar e ensinar o pessoal que está usando isso de forma criminosa. Então, a gente tem algumas permissões especiais, que são as permissões especiais, justamente que eu tinha falado, que há algumas permissões que não se comportam nem como normais, nem como perigosas. O Google, isso é tirado do site do Google, tá? Ele fala que essas permissões não são normais e nem perigosas, mas em 2017 foi tentado reportar a vulnerabilidade de sobreposição de tela e o Google falou que estava tudo bem. A sobreposição de tela, um exemplo de ferramentas que usam é o Facebook com o Messenger. Ele tem aquela bolinha que fica em volta de qualquer aplicativo e você consegue conversar com a pessoa tranquilamente. Então ali é só uma bolinha, uma sobreposição. Mas a imaginação, ela faz pelo menos o brasileiro ser os mitos dos mitos aí, né? Em criar coisas como sobrepor um dos problemas de criar um site, sei lá, fake do Banco do Brasil é que o cara vai abrir e vai estar o link lá. Mas se o cara criar um aplicativo que toda vez que acessa aquele site, ele tampe o link e aparenta ser um aplicativo, entendeu? Então, a imaginação é o limite para as fraudes. E obter esse tipo de funcionalidade é bem mais tranquilo para eles, para poder criar artifícios que vá induzir as vítimas a caírem no golpe. Então, são algumas permissões especiais, o System Alert Window, que ele controla as janelas, e a escrita de configurações, né, são particularmente sensíveis. E tem uma outra função que o Google ele meio que não deixa muito claro, que são as permissões de acessibilidade. As permissões de acessibilidade, elas foram criadas para ajudar as pessoas mesmo, mas as permissões de acessibilidade permitem fazer coisas que não deveriam, como, por exemplo, ler dados da tela, alterar configurações, então, aceitar configurações. Então, por exemplo, se eu tivesse uma permissão de acessibilidade, para que eu pudesse aceitar uma permissão de System Alert Window, seria muito fácil, entendeu? Eu já conseguiria fazer isso via app. E ele não deixa claro, bem especificado, para o usuário, como essa função funciona e como os desenvolvedores podem usar ela. Então, ele fala ali que são as permissões especiais. Agora, as categorias de permissões mais básicas, né? A gente tem aí o grupo de permissão do calendário, você pode ler e escrever no calendário. Então, pensa lá, um app mudando sua reunião e você nem sabendo. Você estava esperando a reunião e, de sacanagem, o app vai lá e muda todos os seus horários. A câmera pode ser acessada, e esse pode ser acessada, ela pode ser acessada e tirada foto e enviada, entendeu? Pode ser feito isso em background também, você só vai ver o flash, se ela também não desativar. Contatos também é interessante, como eu falei, o app é possível fazer a leitura dos seus contatos a partir do momento que você permite um aplicativo que vai ler seus contatos, você já está dando acesso a ele a enviar essas informações para um servidor. Sei lá, se o app
não deixar isso claro nos termos dele, como é que ele vai utilizar, ou se você não lê os termos e ele falar lá, ó, eu estou lendo seus contatos, vou armazenar e vou distribuir para terceiros. Você aceitou o contrato sem ler. Então, ele tem a parte de localização, você consegue também ter acesso à localização. A parte de microfone, você consegue fazer gravação de áudio. A parte ali do fone, né, para fazer chamadas e entre outros processos de chamadas, ver registro de chamadas. Então, você consegue pegar algumas informações também do comportamento da pessoa. Os sensores, e aí ele fala ali body sensors, né, mas tem vários sensores que podem ser monitorados, pessoas que utilizam relógio, pode ter vinculado também ao software e tal, você consegue pegar esses dados. SMS teve muita fraude naquela época que você comprava um joguinho por R$ 2,99, mandava SMS e descontava R$ 2,99 do seu crédito. Então teve muito aplicativo que aproveitou disso no começo do Android para fazer o envio automático de SMS e receber uma grana por trás com isso. E a parte aí, que é uma das partes que até confesso ter feito um estudo em cima, de utilização de inteligência artificial para identificar fotos do usuário. Então, ler e escrever no storage é a possibilidade que você tem de ler informações, ler dados do usuário. Então, fotos, por exemplo, vamos colocar a nível que as pessoas consigam imaginar o tamanho do desastre. Eu acho que nudes pelo menos quando era presencial, eram as paradas que a galera mais temia. Se vazar um nude meu, só vai ser um susto para todo mundo. Mas a questão do nude causa esse problema, né? Esse medo, essa proteção dos dados. Então, eu sempre foco nisso, justamente para falar que você está correndo um risco, e isso, quando leva para a esfera pessoal, a pessoa tem um pouco mais de vontade de se proteger. Mas aqui a gente está falando de dados de empresa, aqui a gente está falando de anotações, bloco de senhas que você tiver no seu computador, no seu celular, no seu tablet. A gente está falando de você tá, por exemplo, com o celular dentro do banheiro e tirar uma foto. Está falando de N permissões que os aplicativos poderiam utilizar para fazer. Então, existem aplicativos maliciosos que fazem isso. E essas fraudes estão ocorrendo. Elas são pequenas, são mínimas ainda, mas são coisas a ser pensadas já a longo prazo. Essas vulnerabilidades não são recentes. Por exemplo, a técnica de sobreposição de tela para fraude bancária está acontecendo desde 2017. Então, um aplicativo, um joguinho simples que está lá, sei lá, estou jogando Candy Crush, e o Candy Crush tem uma permissão de sobrepor a tela. E o Candy Crush fica monitorando para mim todos os softwares que eu tenho rodando, todos os apps que eu tenho rodando. E aí, quando ele bate, sei lá, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, qualquer um desses bancos, ele vai lá e sobrepõe uma tela fake e a pessoa digita os dados e depois ela envia esses dados para o atacante, e aí essa sobreposição de tela volta ao normal, e aí é como se ela não tivesse digitado nada, ela tem que digitar novamente. Como eu tinha falado sobre o YouTube ensinar crianças, ensinar de forma... Ele está ensinando um procedimento para resolver um problema, mas esse procedimento para resolver um problema cria outro problema. Então, é algo bem difícil de você manter, porque, ó lá, 694 mil pessoas assistiram esse vídeo, então são 694 mil pessoas que estão precisando serem conscientizadas de que essa permissão pode causar uma fraude a partir de um outro aplicativo, que não necessariamente seja esses que ele está mostrando. Então, apenas aprenderam de forma um pouco errada. Outra coisa, no ano passado, né, teve aquele Face App, e aí foi uma discussão na internet muito massa, que para quem não sabe, é aquele app que viralizou, que transformava as pessoas e envelhecia as pessoas, e eles tinham umas regras de uso lá muito ocultas, então assim, você acabava não sabendo o que estava acontecendo com seus dados, né? Foi ótimo para eles, porque eles pegaram muita gente e conseguiram treinar uma inteligência artificial para fazer várias coisas. Então, foi ótimo para eles, né? Vocês forneceram dados, quem usou aí, eu acabei não usando porque eu nem sabia e nem queria saber, porque eu já tô velho pra caralho.
então não queria nem saber de ficar mais velho. E aí esse Face App eu peguei e fui pesquisar para ver se ele ainda existia. E ele existia ainda lá, está funcionando e tal, e tem muito usuário. Então eu fiz só, baixei o APK lá e já joguei, eu sou bem preguiçosão mesmo, já peguei ali um Java Decompiler, que é o primeiro resultado do Google lá, decompilar Android APK, vai aparecer esse site. Então, para saber só as permissões que esse site, esse aplicativo continha. Esse aplicativo ele traz ali, ó, acesso à internet, né? Então é necessário ter acesso à internet, você liberar acesso à internet, acesso ao network state, acesso à câmera. Ele permite escrever no storage e ele permite ler no storage. Então, e ele hardware de câmera, ele permite também ver wake lock. Tem algumas permissões. E ele permite também, ó, rodar um serviço em background. Então, acho que é só isso. O print ficou meio ruim, não deu para enxergar nada. Mas o fato dele ler informações já do storage, já... Claro, não estou acusando o app de fazer uma varredura nas suas fotos, mas essa permissão era necessária para você poder fazer o upload de uma foto que você já tinha. Mas eu percebi e vi algumas outros tipos de app que fazem esse tipo de varredura. Eles fazem uma listagem dessas fotos e possivelmente podem fazer maliciosamente o upload de algumas dessas fotos. Então, a gente chega nesse meio confronto aí em permitir, não permitir, tiro foto da câmera, não tiro, uso o app, desativo as permissões. E aí eu fiz o seguinte estudo. Para quem não sabe, o Watson da IBM e tem também a inteligência artificial do Google que faz reconhecimento de objetos. Então você envia uma foto e ele consegue te falar os objetos que contém nessa foto. E uma das técnicas utilizadas, ele retorna isso em um formato JSON. Então você pode codar uma API para receber um upload de uma foto e retornar tudo em JSON. Se essa foto for um nude, você copia essa foto. Se essa foto tiver um carro e eu quiser copiar carro, eu copio o carro. Então eu meio que consigo fazer com que ele me atenda de forma específica e ataque coisas específicas. Então eu trouxe o exemplo de nudes, né? Ele traz aí que ele consegue identificar determinado que a imagem contém nudez ou imprópria, né? Contexto impróprio aí, em 0.99 de 1. E aí aqui eu trouxe também, para a galera não falar que eu só ia trazer mulher pelada, eu trouxe um homem pelado, né? E o Android tampando, o Android do cara. E ele também trouxe ali para a gente 0.92, que essa imagem é um possível nude. E aí os aplicativos conseguem utilizar, pode ser requisição via API para um site, para poder... Você consegue fazer 10 mil requests gratuitos em uma conta para testar fotos. Então você consegue ter acesso a uma gama de coisas com inteligência artificial. O Google também tem uma similar, que faz a leitura de objetos, então você também consegue fazer, e é muito simples de implantar isso dentro de um aplicativo. Poucas linhas de código para você colocar isso para funcionar dentro do aplicativo. E só basta uma permissão de leitura e escrita, ou só uma permissão de leitura para poder fazer upload das suas fotos para um lugar onde teste e classifique as fotos e vá suas fotos ficando salvas lá, seus nudes, ou sei lá, carro, bicicleta, não sei. O aplicativo consegue fazer esse tipo de seleção. E aí o que eu tinha falado é sobre o que os bancos não iam ficar de fora. E isso é pouco comentado, é uma fraude que algumas pessoas já me relataram, e algumas pessoas que trabalham na área de segurança da informação já fizeram análise desse tipo de fraude, que estavam ocorrendo com versões de Androids antigas, que tinham essa permissão. Na questão das versões novas, como a sobreposição de tela, quando você instala um app de terceiro, que não é do Google Play, ele já não está mais permitindo, ele está anulando essa permissão.
Então já tem uma proteção a mais. Só que às vezes o Google deixa passar, igual eu tinha falado, um aplicativo que parece que é um aplicativo que faz uma coisa, mas está fazendo uma outra coisa. Direto eles estão excluindo. Se você pesquisar aplicativos de fraude no Google Play, vai ter lá a lista de 140 últimos aplicativos que foram apagados do Google Play. Então as telas elas ficam bem perfeitas, não é aquele negócio de você estar acessando um site em web mobile, que você consegue identificar que você está num site, que você não está num aplicativo. Então, essa parte da tela sobreposta é o que tem ocorrido de mais, não é mais novo, mas tem atingido mais gente agora. E tem atingido mais gente porque as pessoas, está faltando informação. Está faltando informação do que é confiável baixar, de onde que baixa as coisas. Você pode perguntar para pessoas próximas qual foi a última vez que você, quem tem Android, qual foi a última vez que você instalou um aplicativo APK que você baixou direto do site. As pessoas vão falar que em menos de 6 meses elas fizeram isso. Então, elas não estão pensando. Ela pensa que se o aplicativo for bom, tanto faz. Se o site for confiável, tanto faz. Então, esse tipo de permissão, você gerenciar essas permissões, você consegue indo nas configurações dos aplicativos, um por um, e consegue verificar quais são as permissões que esses aplicativos têm. Então, depois, se você tem um aplicativo que você não confia muito, ou que até um que possa ser famoso, tenha muitos downloads, como o Face App, por exemplo, pode ter uma permissão que vai te afetar. E aí você tem o controle de desativar essa permissão. Então, é só um exemplo de algumas telas, como é que funciona a sobreposição. Eu deixei um link aqui. Esse aqui é um link do ataque sendo feito em um Android, e ele fez uma sobreposição do teclado. Então, esses quadradinhos vermelhos é a tela do software. E a parte de baixo é o teclado que está sendo utilizado para digitar um note ali, né? E aí ele digita lá, ó, Super Secret Message. E aí o software consegue ler, porque ele mapeou cada caractere ali, ó, certinho, do teclado, do Android, e o software também consegue ler o que o usuário está digitando. Então tem esse vídeo, depois esse slide eu vou disponibilizar para vocês. Sei que tem um monte de meme, tem gente pelada, mas pelo menos para vocês aproveitarem o link. Vamos ver se eu consigo copiar e mandar lá no site do Hopin. Acho que a galera consegue compartilhar lá para mim. E aí o principal, né? Como é que a gente se protege desse tipo de ataque? Dessa vez não teve nenhum ataque ao vivo, mas é foda, mano. Eu queria muito fazer essas paradas de novo, mas essa pandemia não deixa. Quando a gente puder voltar a fazer evento, a gente pode mostrar essas coisas tudo lá pegando, o bicho pegando. Não tem como fazer ao vivo aqui e deixar gravado esses trem, né? Mas vamos lá, vamos torcer para voltar, porque eu quero fazer a palestra dos sinais aí. E esse ano ainda tomara que a gente consiga ir fazer um evento presencial para fazer essa palestra. A palestra vai ser bem da hora. São 50 cidades, os semáforos inteligentes, e a empresa não aceita que hackers hackeiam eles, então não aceitam report, então tem que ser presencial mesmo. Porque pensa o caos em 50 cidades, a gente trocando sinal verde para vermelho, ou vermelho para verde, ou verde. Vai dar ruim. Então, não instalar aplicativos desconhecidos com pouca reputação e downloads, mesmo que seja do Google Play e outras lojas, principalmente os gratuitos, e não deixe seus filhos baixarem joguinhos no seu celular. Infelizmente, não tem como diferenciar um aplicativo com intenção de ler seus nudes, ainda é difícil e está em aberto esse tipo de... você tem que confiar no aplicativo, o aplicativo tem permissão demais, mas e aí, como é que faz? Não tira nude, deixa o nude guardado, deixa só, mentaliza aí. Ou compra um iOS e só fica esperando o Zero Day também, mas a Apple pelo menos paga 1 milhão para um Zero Day de Remote Code Execution, né? Então, e verifique o regulamento e as permissões que os apps pedem, né?
E principalmente questão de contrato. Quando você vai ler os termos lá, identifique se eles estão pedindo, porque agora com a LGPD, com a Lei de Proteção de Dados da Europa lá, a GDPR, essas coisas, eles têm que estar discriminados como que eles vão utilizar esses dados. Então, dá para vocês conferirem lá, perde um tempinho, eu sei que é chato ler aqueles trem, mas pelo menos dá uma filtrada no que eles estão fazendo. Quero saber o que vocês fazem com meus contatos, pesquisa lá por contato, tenta trazer um pouco isso para vocês. E é isso, eu vou ficar disponível no chat e vou ficar com o Silvão Hacker lá depois no painel. E eu esqueci de preencher meu e-mail aqui, ó, e @palestrante, mas é But Santos no Telegram. Vocês podem me chamar lá para bater um papo. Beleza? Era isso.